aqui? Não, já deu. Eu já estou ouvindo. Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar mais uns minutinhos para que todos cheguem. Boa noite, Mônica. Boa noite, Roberta, Silvia. Oi, Márcio, Fernando. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Bruno. Boa noite. Sandra. Seja bem-vinda, todos muito bem-vindos, que alegria recebê-los. Ana, você chegou. Olá, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Oi, Thelma, boa noite a todos. Uma alegria imensa, enorme estar aqui com você. Alegria nossa de recebê-la. Muito obrigada por aceitar o convite, viu, Ana? Prazer é todo meu, Thelma. Quando você fez esse convite falando que o assunto era paz, pronto, mexeu com o meu coração na hora, porque você sabe que é o que eu mais amo fazer. Isso mesmo, tenho certeza. Que bom, viu? Com certeza nós poderemos não, nós faremos um momento muito especial porque os pais merecem, né? Vamos só aguardar mais uns minutinhos, aí a gente já começa, tá bom? Sim, tá muito combinado. frio aí em Americana? Oi? Tá muito frio aí em Americana? Aqui? Não, até que o sol foi quente, viu? Hoje foi um dia gostoso. Ah, que bom. Tá ficando mais gostoso, mas como eu gosto, pelo menos. Então tá ótimo. Então, gente, vamos todos participar desse momento, esse momento que nós pensamos com muito carinho, nós do Dom Bosco Piracicaba, pensamos em vocês, pais, pai, mãe, educador, que sabemos qual é o grande desafio de ser pai e mãe nesse momento, mas que a gente não fique só preso nesse momento porque é pandemia. Não, porque nós somos pais e mães independentes desse momento. E é isso que faz a diferença para que a gente se torne cada vez melhor. E o nosso grande desafio que Deus nos deu, dessa dádiva de ser pai, de ser mãe, é saber superar os momentos difíceis, é valorizar os grandes momentos. E é isso que a gente vai conversar hoje. Pensando mais em você, pai e mãe. Já pensamos e continuamos pensando nos filhos, mas hoje são vocês. Nossa prioridade hoje são vocês. Então, eu vou pedir a licença, eu vou desativar os comentários agora, para que a gente possa realmente focar no que a Ana vai nos falar, vai nos partilhar, vai nos ensinar, né? E depois, uns 20 minutinhos antes de terminar, eu acesso de novo os comentários, aí vocês fazem as perguntas que precisam para a Ana, que querem, né? Se de repente não der tempo, não tem problema, a Ana se disponibilizou a poder passar as informações, responder as perguntas que não conseguimos fazer, tá bom? Então, com licença. Acho que é importante também, Thelma, fixar o tema, né? Eu escrevi o tema aqui, mas eu não consegui fixar como convidada. Você consegue fixar, porque é anfitriã.
Onde eu consigo... Agora você vai ter que me ajudar, Ana. É a minha primeira... É só escrever ele aí embaixo e pressionar em cima. Se der, acho que fica bom para quem chegar depois. Se não, tudo bem também. A gente vai conversando. Tá. Então eu vou ter que ativar novamente o comentário para poder escrever, né? Uhum. É que às vezes chega alguém daqui a 10 minutos, 20 minutos e fica, será que é essa aquela live lá, né? Fica meio na dúvida. Então, se der certo, é melhor. Ótimo. Um minutinho só. Eu vou aproveitar enquanto você faz isso para falar que eu sou fãzaça de Dom Bosco. Eu sou fã, sou ex-aluna e eu tenho, assim, toda a minha formação, toda a gratidão, não é? Pelo que eu sou hoje, aos ensinamentos, é uma formação completa, eu falo. Não cuida só da parte educacional, ela também cuida da espiritual, da emocional. Então, esse cuidado, né, que Dom Bosco e todos os colaboradores têm com o ser humano, não tem nada igual. Então, para mim é muito legal estar aqui com você por conta disso. Que coisa boa saber que também você é uma ex-aluna. Então, vamos aproveitar e, por favor, se apresente, Ana. Tá bom. Então, meu nome é Ana Cristina, eu sou educadora parental, eu sou Master Coach, eu tenho uma empresa chamada Ocean Mind Treinamentos e hoje eu ajudo pais, né, pais e mães, ajudo filhos e ajudo professores, educadores em geral a ter alta performance, quer dizer, colher os resultados que buscam, né? E ter também uma vida equilibrada, uma satisfação geral, porque nós somos um ser humano completo. Então, esse equilíbrio, né, essa visão sistêmica faz aí toda a diferença no resultado e na qualidade de vida que cada um tem. Então, é isso. Acho que essa é a minha apresentação mais resumida que eu posso dar. Nosso bate-papo aqui agora, que aí as pessoas, os pais, os convidados vão poder ter o privilégio de te conhecer um pouquinho melhor, tá? Então, vamos ao tema. Pais, quem cuida de vocês? Né? Essa é uma grande preocupação nossa, enquanto educadoras, enquanto seres humanos, enquanto comunidade, porque nós sabemos do grande desafio que é ser pai e mãe, né? Nós sabemos do quanto eles precisam diariamente superar para que a gente possa, enquanto pai e mãe, dar o melhor para os nossos filhos, né? Então, pensando nisso, Ana, o que você diria com relação a como valorizar, a como esses pais podem se fortalecer e ser melhores a cada dia? Porque a vida, o cotidiano, nos faz enfrentar desafios assim que a gente não está preparado. Não vem manual de instrução ser pai e ser mãe, né? Não. Então, o que você diria sobre isso? Tá. Você falou uma coisa importante aí, né? Como se fortalecer. E eu acho que é esse o grande segredo. Os desafios são muitos e não param, né? Independente da fase que nós estamos vivendo, nós passamos por várias fases na vida em que nos cobra sermos fortes. Então, a primeira coisa para que a gente possa ser forte é olhar para nós mesmos. É esse olhar para dentro. Eu escuto muitas pessoas falando que não tem tempo para si, né? Que é filho, é casa, é marido, é trabalho, etc, etc, e que não tem tempo para fazer nada para si. E isso é um perigo, Thelma, é um grande perigo, grande, grande, grande. Porque quando eu não cuido de mim, quando eu não olho para mim, com o passar do tempo, eu vou ficando cansada, desgastada, eu vou ficando abatida, talvez frustrada, né, diante de alguns resultados. Então, eu vou deixando de ser e de ter aquela performance que eu poderia. Por quê? Porque eu não estou cuidando de mim, eu só estou cuidando dos outros, dos outros, dos outros, dos outros. E cuidar de mim não é egoísmo, não é cuidar do que me deixar pronta para poder ser a melhor que eu posso ao outro, entende? Então, por aí, por esse caminho de
olhar primeiramente para si, a gente só olha para aquilo que a gente gosta. O que nós não gostamos, nós desviamos o olhar, não é? Nós desviamos. E essa questão de não tenho tempo é uma armadilha da vida, porque não é a quantidade de tempo, sim a qualidade do tempo, não é? Então, 10 minutinhos que eu olhe para mim, para as minhas fraquezas, para as minhas fortalezas, que eu olhe para os meus sentimentos, sejam eles quais forem, eu vou estar me fortalecendo, né? Me construindo no dia a dia para poder compartilhar, comungar com o próximo. Fez sentido o que eu falei, Thelma? Toda certeza fez o sentido, e assim, eu fico imaginando quando a gente ouve essa questão de nós nos olharmos, né? Como que a gente faz isso? Meu filho está aqui pedindo minha atenção, eu trabalhei o dia todo. Como eu faço para conseguir esse tempo, né? Uhum. Faço para ter essa oportunidade comigo mesma? Como eu faço, Ana? Primeira coisa é entendendo que se eu fizer isso, eu vou ser uma mãe muito melhor, eu vou ser uma esposa muito melhor. Então, 10 minutos, 15, meia hora vai me fazer muito melhor. Será que eu não tenho isso? Aí eu é que pergunto, será que eu não tenho tempo para cuidar de mim, para ser melhor para o próximo? Né, para olhar para mim? Então, é uma questão de consciência. Você me perguntou como. Passo número 1, consciência. Entender isso. Passo número 2, agir. Tem pessoas que entendem, mas não agem, né? Continuam repetindo aquele repertório do não tenho tempo, não tenho tempo. E a vida fica prejudicada, não só a da pessoa, como a de toda a família. De toda a família fica prejudicada. E aí, Thelma, eu gosto muito de trazer os recursos, as habilidades da inteligência emocional, porque eu posso ser uma grande médica, advogada, engenheira, doutora, pedagoga, etc, etc. Se eu não tiver inteligência emocional, primeiro no intrapessoal, eu nunca vou conseguir ser um bom exemplo no interpessoal. E como eu faço para descobrir essa inteligência emocional? Como eu encontro ela? Aonde eu compro? Onde encontro? Por favor. Onde compra? Bom, você mais do que ninguém sabe que os nossos filhos, as crianças, são privilegiadas hoje e estão tendo isso dentro de sala de aula, né? As professoras foram preparadas, tudo mais. Porém, nós pais, com, sei lá, 30, 40, 50, 60, não importa a idade, a gente não teve acesso a esse conhecimento, não é verdade? Então, nossas crianças, graças a Deus, estão tendo. A inteligência emocional, ela é dividida didaticamente, assim, em pilares, né? Mas ela consiste basicamente em eu olhar e entender quais são os meus sentimentos, as minhas emoções, saber gerir todos eles, controlar eles e usá-los de forma automotivadora. Então, vou pegar um exemplo, porque isso é muito teórico. Se eu estou com medo ou com raiva, é um sentimento, né? O medo é bom ou o medo é ruim? O medo é bom, evita que eu faça loucuras. E o medo é ruim se ele me travar, se ele me impedir de viver, se eu viver em pânico, morrendo de medo, né? Então, a inteligência emocional faz com que eu saiba lidar com esse sentimento, fazendo ele se transformar numa mola propulsora para eu seguir adiante. Né? Então, quem tem esses pilares bem desenvolvidos de autoconsciência, autocontrole, empatia, poderia citar vários aqui, superação, liderança, etc., vai conseguir gerir tudo isso e se aproveitar tanto de bons sentimentos como de maus sentimentos, fazendo com que eles ajudem aí no dia a dia, porque nosso dia a dia é repleto dos dois, faz parte da vida, não dá para evitar. E, por exemplo, né, vamos pensar numa situação onde estão os pais em casa e está tendo um conflito com o filho naquele momento, né? E eu não sei lidar com essa inteligência emocional, porque eu já
fiquei esgotada, né? Eu já não sei, negocio, não negocio, converso, não converso, põe de castigo, não põe de castigo, como que eu Sim. vou pôr em prática? Porque essas habilidades da inteligência emocional, nós sabemos que nós temos, mas muitas vezes a gente não sabe aplicar na nossa vida, no Isso, nosso dia a dia. Então, como que a gente consegue enxergar de fato, naquele momento, o que que eu faço? tá. Então vamos lá. Como tudo que nós sabemos fazer, nós aprendemos e treinamos. Então, a cozinhar, eu aprendi e treinei para conseguir fazer bons pratos. A minha profissão, eu aprendi e treinei para ser uma boa profissional, para você ser uma boa coordenadora. Foram anos de aprendizado e treinamento, certo? Então, não tem nada que da noite para o dia a gente fique ótimo, excelente. Eu falo que os desafios do dia a dia são excelentes oportunidades para nós treinarmos a inteligência emocional. Porém, primeiro eu preciso conhecer. Porque se eu não conheço, eu estou lidando com algo que eu desconheço. Quer dizer, eu não consigo aplicar nada que eu desconheço. Então, primeiro eu preciso ser apresentada, né? Saber como é que são cada área aí, né, da inteligência emocional, como eu posso usar e treinar elas. Nos nossos cursos e treinamentos da Usha Mind, existem dois tipos, os presenciais e os em grupo. Nós trabalhamos isso em profundidade. Por quê? Porque na vida moderna, ou eu sei ou eu sei lidar com toda essa, né, essa agilidade que o nosso dia pede, esse autocontrole, essa superação, ou eu vou patinar e vou sofrer, e pior do que isso, a minha família vai sofrer junto comigo. Então, eu não vou estar sofrendo sozinha, nós vamos sofrer coletivamente. Então, eu acho que como a gente já dedicou tanto tempo a aprender tanta coisa, por que não, Thelma? Aprender isso também, que pode fazer toda a diferença aí, né? No nosso lar mesmo. Usando um pouquinho ainda a vivência do dia a dia dos pais, o que que o limite tem a ver com a inteligência emocional? O limite Porque de existe limite, Uhum. né? O limite, no modo geral, para alguns parece uma punição e para outros é um alívio porque consegue ter o equilíbrio. Mas Uhum. dentro dessa questão da inteligência emocional, de como a gente aplicar Uhum. essa questão do limite, como que a gente faz para ter essa diferenciação e entender a importância junto com a inteligência emocional? Tá, olha só, o limite é dizer não para diversas coisas e dizer sim para uma. Se eu estou dizendo sim para aquilo que foi combinado, aquilo que foi acordado entre eu e meu filho, entre eu e meu marido, na nossa casa em conjunto, eu estou coerente. Percebe? Eu estou condizente com algo que já foi ali pré-estabelecido. Eu acho que antes do limite, Thelma, vem rotina, né? Estabelecer um quadro de rotinas, uma organização, onde É. todo mundo esteja de acordo. E aí sim os limites estão claros para todos, né? E quando eu vou pôr o limite, tá todo mundo sabendo que aquilo lá é para o bem. Não vem como assim, uma sensação de punição, de nada. Por quê? Porque nós já combinamos algo, né? Já existiu algo antes que foi acordado entre nós. Então, o limite, ele é saúde. Limite é paz. Limite é segurança. Limite traz segurança para os seus membros. Limite é bom demais. É muito bom, é muito importante. E eu acredito também que mais do que colocar limite nos filhos, nós temos que aprender a colocar limite para a gente também, para ter o bem-estar, né? Isso. Então, por Uhum. exemplo, como você mesmo disse, é negociar, é realmente combinar para poder praticar. Então, essa Uhum. coisa, eu já falei para você, filho, não vou falar de novo, vai tomar banho. Ficar repetindo o que já está combinado quebra o limite, ou não? Isso. Sim, fica um repertório desgastado. Se eu fico repetindo algo que eu já combinei, os meus filhos param de me escutar, porque eu tô que nem um disco furado, só repetindo, 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 quer dizer, aquilo incomoda. Eu costumo falar que depois que o quadro de rotinas está pronto, é só falar para a criança, olha lá no quadro, o que nós temos que fazer agora?
E o quadro é quem diz, porque já está pronto. Entende? Então, essa preparação, Thelma, ela faz a diferença. Eu saio do papel de ditadora, de chata, saio do papel para um papel de colaboradora, né? De gestora, de quem promove ali a ordem e o bem-estar da casa. Então, tudo muda se a gente fizer bem feito a base, né? Daí constrói em cima. Você disse do quadro. O quadro a gente consegue fazer com os menores. E como a gente faz esse combinado com o adolescente, com o jovem? Porque quadro... Então, para quem não me conhece, eu sou mãe de 2 moças, né? E todo início da minha carreira como treinadora foi quando as minhas filhas eram adolescentes. Eu tinha uma com 15 anos e outra com 13 anos. E eu tinha, sim, em casa, dificuldade de ser respeitada, de comunicação, etc. E eu falei, não, isso não está certo, eu preciso buscar a solução para isso, né? Eu as amo, elas me amam, por que que a gente não consegue estabelecer aqui um fluxo, né, gostoso, uma harmonia? E aí eu comecei e fui buscar. Então, a primeira coisa para pais de crianças maiores, adolescentes, até moços, hoje elas estão aí com 20 anos, é o quê? É ir buscar esse conhecimento, certo? Buscar essa informação. Então, na minha página, Thelma, eu posto sempre dicas, sempre. Já fica aí a dica para quem quiser, tá? De como lidar com adolescente, inclusive hoje tem uma. E aí, você tem que envolver eles. O adolescente só segue aquilo que ele acredita, tá? Então, como faz para ele acreditar que isso vai ser bom para ele? Primeiro, estabelecendo uma conexão. Você não pode resolver tudo em um dia. Você vai ter que estabelecer uma conexão, demonstrar confiança nele, como um processo mesmo. Imagina um processo de vários dias e você vai resgatando essa relação. Aí você começa devagarzinho, falar, ó, filho, vamos lá, eu preciso de uma solução aqui para a hora do nosso almoço, eu preciso de uma solução para a hora do jantar, para a hora de dormir. E aí, até que eu chegue num ponto que o próprio adolescente está disposto a montar um quadro junto com a gente. Então, quadro de rotina não é coisa de criança pequena, é coisa de um lar organizado, tá? No meu lar tem, e eu tenho moças. Mas se a gente convive junto, nós precisamos conhecer a rotina um do outro e respeitar alguns horários. Entende? Sem dúvida nenhuma. E quando eu falei do quadro, é no sentido figurativo, né? Físico. Menininhos, a gente precisa pôr lá os desenhinhos, as imagens. O quadro nada mais é do que um critério de hábitos dentro de casa. Isso, né? Um planner pode ser, um planner da casa. Perfeito, perfeito. E dentro disso, deste plano, a gente sente muito a questão que os planos furam, né? Os pais estão lá se preparando, sentaram, fizeram tudo isso que você acabou de falar, sentaram, organizaram. Mas na hora de cobrar, aí sabe, o elástico fica muito extenso. Então, aquilo que foi combinado, até, vamos, dessa vez, pode ficar mais 10 minutos. Filho, você tá jogando videogame, agora chega. Tá bom, mais 10 minutos. E isso, o que acontece na questão do limite, na relação pai e filhos, porque me dá a sensação que às vezes tem um desgaste aí que não precisaria. Sim. Mas que acontece. Sim, isso pode desgastar muito, né, a relação entre pais e filhos, porque a mãe aí vai imaginar que ela não vai ser respeitada e ela toma isso como pessoal. Eu não estou sendo respeitada, não estou sendo, né, obedecida. O pai pode reclamar, nada dá certo aqui, quer dizer, fica um clima ruim. Eu tenho como linha de trabalho a gentileza e a firmeza. O que quer dizer? Gentileza, com todo respeito e educação, nós vamos combinar vamos chegar num acordo. Chegou no acordo, aí é hora da firmeza, né? Nós precisamos ter firmeza com o que foi acordado, porque se eu própria, eu adulta, não respeitar aquilo que foi acordado, ninguém vai respeitar, entende? Então, o respeito começa pelo adulto seguindo aquilo. Se eu não tiver respeito, ninguém vai ter. Quer dizer, do que adiantou a gente combinar e fazer um planejamento
de horários. E nós não precisamos, eu vou falar agora para pais e adolescentes, né? Nós não precisamos estar o tempo todo juntos, não, mas que em alguns momentos do dia a gente possa se encontrar, possa compartilhar, possa trocar, possa falar o que foi ruim, o que foi bom, os medos, os anseios, quer dizer, ter essa conexão, essa troca, esse apoio, né? Eu bato muito na tecla que o adolescente precisa ser acompanhado e apoiado. E não só ele, desde pequenininho, mas não abandoná-lo na adolescência. Ah, ele tá grande, ele não precisa mais. Não. Filho precisa sempre, sempre. Concordo com você plenamente. E aí me faz pensar numa outra situação. O pai amiguinho e o pai que é pai. Pai, quando eu falo, é pai e mãe, né? Tá. O que acontece com o toque desses dois pais amiguinhos com o pai e mãe que coloca esse limite? Porque às vezes a gente ouve assim, ai, eu quero ser para o meu filho que não fui com meus pais. Então eu quero ser amiguinho dos meus filhos. Qual é a questão dessa relação? Tá bom. Então, é uma questão aí de posicionamento, Thelma. Nós podemos ter proximidade, intimidade, confiança, liberdade de... Né? Eu gosto muito, por exemplo, quando os jovens têm confiança e liberdade de falar tudo. Por quê? Porque ali você evita um monte de coisas que podem dar errado, uns perigos que podem acontecer. Porém, amigo é alguém da idade dele, ou próximo da idade dele. Nós não somos amiguinhos dos nossos filhos, colegas, nós somos mães e pais, que pode ter uma relação muito amigável. É diferente de ser amigo, né? Uma relação amigável, uma relação gostosa, próxima, de confiança. Isso é um mar de rosas, vai sempre ser perfeito? Não, até porque, você mesma citou, às vezes são projetados nos filhos expectativas, anseios e por aí vai. Isso é frustrado, porque a vida é dele, dela, não é nossa. Então, sempre que a gente projeta algo, pode não ser exatamente o que esse ser humano quer para a vida dele, né? Então, tomar cuidado com isso também e ir crescendo em maturidade nessa relação. Toda relação, né? Relação marido e mulher, precisa de um crescimento, de uma maturidade. E se há um divórcio, precisa de um crescimento, de uma maturidade. Quer dizer, crescimento sempre. Então, não é que vai ser perfeito, mas nós precisamos buscar essa evolução dentro da relação, dando espaço ao outro, né? E também sendo aceito, né? Tendo espaço para se manifestar, comunicar, falar verdadeiramente o que pensa, sem ofender. É uma questão de ponto de vista. Eu falo que assim, uma pessoa de 50 anos tem um ponto de vista diferente de uma de 30, diferente de uma de 15. E é natural que assim seja. É natural. Tem uma maturidade aí envolvida tudo isso. Uhum. E aí você fez lembrar uma frase que uma grande amiga minha, e a gente teve a oportunidade de trabalhar por muitos anos aqui no colégio, por sinal, a Elisa, ela sempre falava assim para os pais: pais, fiquem atentos, porque chega uma fase que o adolescente faz malas, mas não sai de casa. Muito significativo, porque eles querem criar uma autonomia, mas não têm a ação, a maturidade para realmente assumir esse papel. O que você teria para dizer sobre isso? Eu digo o seguinte, nós precisamos incentivar a autonomia, mas nos mantermos presentes na vida deles, tá? Então, incentivar a autonomia não é tirar o time de campo, é estar presente, porque realmente a autonomia é diferente de independência. Independência é quando começa a trabalhar, pagar as contas, sai de casa, vai ter a própria casa, e independência. Antes disso, é promover autonomia desde pequeno. Por quê? Porque incentivando eles no desenvolvimento de habilidades, de capacidades para ser autônomo, é um meio do caminho para no futuro eles serem independentes, sem abandonar. Não sei por quê, Thelma, é muito associado à ideia de que vai crescendo, eu não preciso mais olhar. E volta lá para aquele começo de olhar para si mesmo, olhar para o outro. Isso é uma prova de amor, olhar, né? Não é vigiar, perseguir, não. É olhar.
admirar aquilo que está ali na sua frente, aquele presente de Deus, né? Que Deus deu para cada mãe, para cada pai, e falar assim, uau, olha que presente rico e especial. Tem defeitos? Sim. Mas tem qualidades? É perfeito? Sim. Muito. Né? Esse encantamento, eu acho que é uma grande força para os pais. Quando a gente olha para a convivência da sua família e pode olhar em cada um esse diferente, esse encantamento. Nossa, o meu filho tem esse encantamento que, nossa, que orgulho que eu tenho. A minha filha tem outro, né? Mas para realmente enraizar, efetivar esse encantamento, os filhos também precisam sentir esse encantamento. Não adianta apenas falar, né? Então tem que saber valorizar isso nos filhos. E quando a gente valoriza isso nos filhos, a gente traz para a gente um aconchego, né? Sei que estou no caminho certo. Não é fácil, mas eu sei que eu estou no caminho certo. O filho, a filha precisa ouvir isso, né? Não adianta você só falar isso nos momentos que estão dando certo, Isso. né? E quando você diz da autonomia, fico aqui eu pensando que desde pequenininho, como você disse, a gente tem que trabalhar sobre isso. Você tem como dar alguns exemplos na infância, como desenvolver determinadas autonomias no adolescente, no jovem, para a gente poder ajudar os pais nesses momentos que às vezes ficam perdidos, porque acha que dar autonomia é dar excesso de liberdade, não é, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, vamos pensar uma criança pequena que ela está aprendendo a desenhar, por exemplo. Dar autonomia é olhar para essa criança e falar assim, eu vejo você, eu vejo que você é capaz de fazer um desenho lindo. E deixa ela fazer, se expressar, entendeu? Eu sei que você é capaz de segurar esse copo plástico cheinho de água e tomar. E eu até acredito que você vai conseguir sem derrubar e deixar. E vai que cai essa água. Você fala, tudo bem, eu confio que na próxima vez você vai conseguir. Percebe que é uma sensação assim, né? É uma comunicação onde você transmite uma confiança, dando autonomia para quê, Thelma? Para ela treinar. Ela precisa treinar aquela habilidade. Então, vou pegar uma criança de 8, de 10 anos, vai? No âmbito escolar, tá ali sofrendo com a matemática, com o que quer que seja. Eu confio, filho, que já já você vai estar dominando isso, que já já você vai entender tudo isso, né? Conta comigo, eu tô aqui, mas vai, né? Continua fazendo as suas continhas, tudo mais, andar de bicicleta. Eu sei que você vai conseguir. Então, são palavras de encorajamento, de confiança e deixar cair de bicicleta, cair, errar, levantar. Quer dizer, deixar aprender. A superproteção, ela é uma forma equivocada de amor, porque quando eu superprotejo, eu impeço o desenvolvimento de certas habilidades aí, né, que fazem parte, são necessárias. Não há desenvolvimento sem treino. Todo desenvolvimento, toda alta performance passou por um bom treinamento. E é errando, aprendendo. Então, autonomia é isso, é deixar a pessoa fazer com orientação, com direcionamento e ficar ao lado, dando apoio necessário até que ela fique boa naquilo. E reconhecer, né? Reconhecer o uau! E uma coisa importante nesse treinamento que você disse é que desde pequeno esses pais têm que permitir lidar com frustração. Sim. Porque a criança que não sabe lidar com frustração, o pai e a mãe vai ter uma dificuldade enorme, vai ter um desgaste enorme para eles enquanto pai, que é o nosso tema, como cuidar de vocês, pais. Permitam que os seus filhos vivam frustração, para que você também mostre para ele que você também se frustra, que para você não é perfeito. Não queira ser perfeito, ser perfeita para os seus filhos. Eles têm que entender que antes de ser pai e mãe, vocês são seres humanos. E se eles aprenderem desde pequeno com vocês, pais, com nós pais, que nós nos frustramos, que nós também temos limites, o desgaste é muito maior, porque aí vai ter que ser tudo muito certinho,
né? Aquela coisa redoma de vidro. E aí, quando, por exemplo, que nós estamos vivendo agora, a pandemia. O que você acha de tudo isso, Ana? Como que está essa família hoje na pandemia, né? Olha, O que está trazendo essa pandemia para a família? eu tenho visto, Thelma, e não é para gabar, não, mas pessoas que passaram pelos nossos treinamentos, desenvolver essa consciência, essa inteligência, me dando feedback. Ana, você não sabe quantos ganhos na minha casa, ter tido tempo para ficar aqui, promoveu mais união, mais interação. Eu pude ver meu filho de 2 anos se desenvolvendo tremendamente esse ano. Eu pude ver meu menino de 7 anos aprendendo nas aulas online, dominando a informática, né, esse ensino à distância, quanto desenvolvimento. Então, feedbacks assim de chorar, de emocionante. E quem ainda não tem esse know-how, sofrendo. Então, não é tão difícil assim. Aliás, é uma das coisas simples que tem aí disponíveis para nós. Só requer o quê? Disposição, vontade. Eu falo que todo ser humano tem 2 necessidades. Eu não, a psicologia traz isso, né? Que é de se sentir aceito e de se sentir importante. Então, se eu conseguir promover isso dentro do meu lar, fazer com que todos se sintam aceitos, talvez eu não aceite um comportamento, mas eu aceito o ser humano que está ali, com as falhas, aceito deixá-lo, como você falou, passar pelas frustrações, desejar fazer melhor. Falo mais, viu, Thelma? Quem não desenvolve essa capacidade de lidar com frustração pode querer tirar a própria vida, que é o que acontece, né? Então, eu não suporto a frustração que eu estou vivendo, eu penso em acabar com tudo. Quer dizer, vale a pena o risco, né, de superproteger uma criança e de deixar no futuro ela pensar nisso? A gente sabe mesmo, né, que essas questões estão acontecendo independente de uma pandemia, né? Os jovens não estão tendo bases importantes para enfrentar as dificuldades. Então, pensar em tirar a vida é mais fácil, né? Mas, voltando um pouquinho no olhar da pandemia, eu fico pensando um pouquinho no pai e da mãe que estão lá, home office, Tá. com o filho de 7 anos, com aula online, com o filho adolescente, que também está online, e toda a estrutura da família acontecendo, ele tendo que se desdobrar para dar atenção, e quem cuida? Vou até mudar aqui de posição, ó, que eu estava carregando o celular. Então, vamos lá, Thelma. Acho que a gente volta para o nosso tema, que é o seguinte: eu tenho um filho lá de 7 anos, um filho de 14 anos, e eu estou home office, e aí eu fico assim desesperada porque eu não estou dando conta de tudo. Quando nós adultos, nós mães, nós pais, ficamos no sentido perdidos, frustrados, desesperados, quem entra em cena é a nossa criança interior. Né? A psicologia traz isso de uma forma muito linda, essa criança interior, que é a criança que existe dentro de nós, que também precisa ser cuidada, que está ali sem saber como resolver tudo isso, está se sentindo assim pressionada pelo contexto. Então, como é que se cuida dessa criança interior? Assim como a gente pode cuidar dela espiritualmente falando e emocionalmente, tá? Espiritualmente é se agarrar aí às coisas de Deus, às coisas do alto. Eu costumo orientar as mães, né, pais também que vêm, quando você se sentir assim impotente, sabe aquele sentimento de impotência diante do contexto? Se coloque no colo de Nossa Senhora, no colo de Jesus, como uma criança mesmo, sabe? E deixa que essa força espiritual, que essa coisa. Acabou o tempo? Acho que deu uma travada.
na internet da Ana. Vamos aguardar um minutinho. Voltou? Voltou, né? Aonde que parou para eu saber de onde continuar? Você falou no colo de Nossa Senhora. Exatamente. Então, a espiritualidade, ela, na hora que tá tudo, você tá sem chão mesmo, você não tem para onde ir, ela é a tábua de salvação. Ela não deveria, né, ser acessada só essas horas, pelo contrário, eu recomendo até para uma harmonia no lar que haja um momento, pode ser 5 minutos de oração em família. Pode ser só agradecendo, sabe? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, e agradecer que teve comida na mesa, que estamos trabalhando, que temos saúde, e coisas simples, porém verdadeiras. São fatos na maior parte dos lares, não é? Uhum. Então, e a segunda coisa... Então, e a segunda coisa é eu tenho um filho de uma idade, outro de outra, e estou lá em home office. Está muito difícil para mim, está muito desgastante. É o cuidado emocional. Então, essa criança interior, ela precisa também ser bem alimentada. Essa criança interior é você, adulta, né? A criança que tem dentro de você. Precisa ser bem alimentada, ela precisa dormir de acordo, ela precisa de distração, pais, mães. Nós precisamos fazer algo que nos agrade, que traga um refrigério, um alívio para o dia a dia, que recomponha a nossa energia. Durante a semana não dá, que seja sábado e domingo, tomar um solzinho, fazer uma caminhada, ter um momento só com você. Sabe, se reabastecer, Perfeito. Isso é cuidar da criança interior. Perfeito. Eu vou agora ativar os comentários para a gente compartilhar agora um pouquinho as perguntas dos nossos convidados. Tá bom. Aberto, gente. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. É isso aí. E esse cuidado, né, conosco mesmo, ele vai fazer toda a diferença no que nós vamos ser para os outros, né? Então, não é só uma coisa de que, eu tô cuidando de mim, ou eu tô cuidando do outro, ou é uma coisa ou é outra. Não, dá para fazer as duas, sabe, Thelma? Dá perfeitamente possível para fazer as duas. Não precisa ser excludente, pode ser inclusiva. Perfeito. E nessa questão do cuidado com os pais, eles têm que entender também que eles precisam muitas vezes chegar para os filhos e falar: meu filho, minha filha, agora eu preciso de um momento de silêncio. Eles precisam entender também que os pais precisam do tempo deles. Que também eles têm que saber, agora não, aguarda um pouquinho. O que você acha disso? Como que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Excelente a sua colocação. Você já ouviu pais dizendo: eu não sou respeitado em casa? Com certeza. Quem nunca ouviu, né? Será que eu estou me dando respeito? Será que eu estou pondo limite? Sabe? Será que eu falo agora é o meu banho e eu vou relaxar nesse banho, eu vou, sabe, descansar depois de 15 minutos? Quer dizer, não há necessidade de ser uma grande quantidade de tempo, mas de se respeitar. Isso é muito, muito, muito importante. Então, de novo, eu ensino os outros a me respeitar desde uma criança pequena. Eu já vi muitas crianças que são fofíssimas, muito educadas, que aprenderam a respeitar pai e mãe com 2, 3 anos, né? Bebezinho ainda. E já vi que pequenos tiranos também. Então, dos dois lados, né? 50%. Temos. 50%. E aí na adolescência e nessa idade do meio aí, e sempre, quer dizer, sou eu que promovo esse respeito entre os membros da minha família, na minha casa. Sou eu que ensino isso a eles. Isso precisa ser ensinado, né? Quem é que é o adulto da casa? Quem é que vai ensinar isso? Se eu não fizer, quem vai fazer? Ninguém, percebe? Até eu tô vendo aqui, a Ariane está dizendo aí, se a gente não consegue se cuidar, a gente não consegue cuidar no outro, não acredita, e temos que acreditar nisso. Então, pode dar ao outro o que a gente alimenta dentro do nosso coração, da nossa vida.
né? Como que a gente pode fazer isso e os nossos filhos entenderem que essa é a nossa intenção, de dar o nosso melhor, mesmo que às vezes a gente não consiga, mas que tenham certeza que eles são muito amados, né? Sim. Então, de que forma a gente pode mostrar isso e, ao mesmo tempo, alimentar dentro da gente esse amor, esse carinho, esse cuidado para conosco, né? Thelma, existe, né, uma ferramenta que todos nós cristãos conhecemos chamada perdão, né? Então, como a gente erra enquanto mãe, enquanto pai, enquanto esposa, esposo, etc., enquanto filhos também, eu, por exemplo, tenho os meus pais vivos, né? Então, essa ferramenta do perdão fala, olha, eu errei aqui, né? Ensina as crianças a também falarem, me perdoe, eu errei e eu quero fazer melhor. Você me dá uma outra oportunidade? Não é lindo isso? Ensinar isso para eles fazendo, vivendo, praticando de fato, né? Porque é importante, quando a gente fala em perdão, não adianta chegar para você assim, ai, me perdoe por eu ter falado isso para você. De uma certa forma, eu estou jogando para você que você resolva, você vai me perdoar ou não. Eu estou pedindo perdão, mas nesse perdão tem que estar, eu sinto muito, não queria ter feito isso, me perdoe numa questão de sentimento que realmente vem de dentro e não da palavra. Não da boca para fora. Não da boca para fora, porque e se os filhos têm que entender exatamente isso, que o perdão, ela é uma ação efetiva, né? E como que a gente pode praticar isso, Ana, com os nossos filhos? E primeiramente com a gente, né? Porque também não adianta a gente ensinar os nossos filhos se a gente também não pratica, né? O auto-perdão, né? Começa por aí. Eu erro, mas eu quero me dar uma nova chance de fazer melhor, né? Não é simplesmente falar, é assim mesmo, um conformismo. Não, sem conformismo. É buscar ser melhor a cada dia. Eu penso assim, Thelma, esse processo, né, de filho ideal e filho real, pai ideal e pai real. Nós, às vezes, idealizamos a mãe que queremos ser, idealizamos o filho que queremos ter, porém, tudo que é ideal está aqui na ideia. Ela não é real, né? Então, a realidade, ela é que nós falhamos, nós estamos aqui aprendendo, né? Como uma criança que aprende a andar todo dia, vai se tornando melhor, mas vai cair. E os nossos filhos também. Às vezes eu noto que pais e mães, até por falta de conhecer, e eu também era assim, tá? Me ponho junto, hoje consigo, né, ter uma visão mais clara. Eles não têm um conhecimento de cada fase neurológica do desenvolvimento. Então, eu crio uma expectativa de uma resposta de uma criança de 10 anos para o meu filho que tem 6 anos, né? Verdade. Então, aí tem uma frustração e ambos se frustram. Não nos enganemos que eu me frustre sozinha. A hora que eu demonstro a frustração, essa criança está se frustrando junto. É verdade. Tem uma pergunta aqui, Ana, do José, do Demarco. Como mediar o amor dos avós com a responsabilidade de educar dos pais? Como a gente faz casamento aí, avós e pais? Tá. Posicionamento, olha só. Avó pode até, né, assumir aí o papel, fico com meio período com a criança, tudo mais, mas eles não são responsáveis pela educação, eles podem contribuir, não é a responsabilidade deles. Então, como mediar? Tem muitos que chegam para mim e falam assim, lá pode tudo. E aí atrapalha na minha casa que eu não deixo doce, eu não deixo passar de tal horário, eu não deixo fazer tal coisa. A criança, com o passar do tempo, ela vai aprender que em determinado lugar, ok, pode. E nesse outro lugar, não pode. E assim é na vida. A gente não vai de biquíni na igreja. E eu não vou de roupa da igreja na praia, né? Eu me adequo aí ao contexto. E o que os avós fazem na casa deles assusta muito os pais, porque vai ficar mal acostumado, mal educado, vai me chantagear, vai estragar tudo. Se você se posicionar
firmemente, não vai estragar. Vai falar, filho, comigo é assim. Isso, é tão simples, né? Uhum. Tento mesmo, porque avó são avós, né? Isso, É isso. lógico que tem um bom senso, um equilíbrio, mas deixar deles de serem avós, também as crianças estão perdendo a grande oportunidade de viver um momento único. Quem teve avô e avó sabe o quanto é delicioso ter eles por perto, né? E que não tem que ser confundido com o papel de pai e mãe, né? Quem teve avó, sabe como é diferente, é gostoso. Lá você pode ir mais, lá você é mimado por eles. E tem mais, tem um livro do Daniel Goleman mesmo, Cérebro do Adolescente, que ele fala da importância do adolescente ter, né, quando tem avós vivos, ter uma proximidade com adultos mais velhos. Ele vai escutar as coisas de um modo diferente do que ele vai escutar de você. Ele vai dar mais espaço, mais ouvido para alguns contextos. Ele vai chorar lá na casa do avô e do avó, falar assim: meu pai não deixou, minha mãe não deixou, e que É dananã. verdade. E ter esse lugar de desabafo é ter um setting terapêutico, amoroso, entendeu? Então, por que não? Né? Perfeito. Se você se manter firme do que pode e do que não pode na sua casa, o que acontece lá não há problema. Perfeito. Tem mais uma questão aqui muito bem colocada da Mônica. Oi, Mônica, que bom você estar aqui também. Que ela diz que a gestão da família deve ser prioridade para depois chegar na gestão do profissional, dos gestores, que a família deve ser sempre prioridade para que o profissional venha em seguida. O que você acha disso, enquanto pai e mãe, pais e profissionais? Tá? Existe uma ideia, né? Inclusive no sábado eu estou ministrando inteligência emocional para pais online, e um dos pais trouxe isso, falou assim: Ana, para mim parece impossível eu conciliar tudo e ter bom resultado, tanto na vida familiar, quanto na profissional, quanto cuidar da minha saúde, de mim mesmo. É uma sensação assim de que ou eu cuido de uma coisa ou eu cuido da outra e alguma vai ter que sair prejudicada nisso tudo. O que eu digo é o seguinte: se você desenvolver essas habilidades, né, da inteligência emocional, você vai conseguir girar todos os pratinhos sem deixar cair nenhum, tá? Eles vão estar organizados, equilibrados. Você mesma, Thelma, você é um exemplo aí de que consegue equilibrar todos os pratos, um exemplo que as pessoas conhecem, não é verdade? Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente tenta, não desiste. Então, nós somos reais, não ideais, mas sim Isso. é possível. E o que vem primeiro, o que vem depois é uma questão de valores. Por exemplo, para mim, Ana, a família é um dos valores mais importantes, né? Então, é Deus acima de tudo, depois já vem a família. E aí é Perfeito. uma questão de valores de cada família mesmo, mas dá para conciliar tudo sim, tá bom? Ana, acabou o nosso tempo, Ai, que infelizmente. pena! Tá tão bom, foi fluindo de uma forma tão positiva. Minha gratidão em nome do Colégio Dom Bosco Piracicaba pela sua presença, tá? Seja muito, muito mais feliz do que você já é, que você tenha ainda muito mais sucesso na sua vida, porque você tem muito a levar para as outras pessoas. Então, que esse seu trabalho encante cada vez mais outras pessoas, tá? Obrigada. Porque você merece tudo de maravilhoso. A vocês, pais, a todos os educadores aqui presentes, a nossa gratidão também de estarem com a gente nesse momento, de participarem dessa live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gratidão mesmo. Boa noite, gente. Obrigada. Thelma, deixa eu agradecer também, dá tempo. Por favor, pode falar. Você é uma inspiração, viu, Thelma? Eu fiquei muito feliz porque realmente nós precisamos aí de exemplos, de seres humanos reais, né? Que lidam com o dia a dia, se superam a cada dia. Então, minha gratidão também por esse convite e me coloco à disposição se quiserem me mandar alguma coisa via aviãozinho aí, via WhatsApp, e-mail, enfim, disponibilize para todos. Eu estou super à disposição, vai ser um prazer ajudar, tá bom? Com certeza. Então, tá Gratidão. bom. Obrigada, gente. Boa noite. Beijão. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Tchau.